Apocalipse 3:20 ele diz: eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele comigo, louvado seja o nome do Senhor. O diabo não, ele chega, irmãos, ele chuta com dois pés, ele invade a nossa privacidade, ele invade nossos lares, a nossa família, a nossa parentela, nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor, se assim nós dermos brecha para ele fazer isso. O gadareno, com certeza, ele vivia uma vida normal. Mas infelizmente o inimigo ele encontrou uma brecha. Por quê, irmãos? Porque muitas das vezes as pessoas deixam de buscar a Cristo, deixam de adorar o Salvador, louvado seja o nome do Senhor, para adorar aquilo que não convém, para fazer aquilo que não é palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Isso já é uma brecha. Já é uma brecha que o inimigo está encontrando para entrar, para penetrar sobre a vida desta pessoa, louvado seja o nome do Senhor. As pessoas tinham medo de chegar perto do gadareno, porque era um homem que vivia enfurecido, louvado seja o nome do Senhor. Ninguém se aproximava dele. Vivia gritando pelas montanhas, louvado seja o nome do Senhor, como um lobo selvagem, altamente endemoniado, endiabrado, louvado seja Deus, porque ele não estava no seu estado normal. Mas era um homem, um cidadão, um jovem, louvado seja o nome do Senhor, do sexo masculino, que também precisava do auxílio de Deus na sua vida. Precisava de uma transformação sobre a sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Assim como nós um dia precisamos de uma transformação sobre vossas vidas. Como assim um dia nós vivíamos no lamaçal do pecado, fazendo aquilo que não agradava a Deus, e Ele veio, usou da sua misericórdia, nos banhou com o seu sangue puro e carmesim, trocou nossas vestes sujas, podre e imunda pelas vestes embranquecidas, louvado seja o nome do Senhor. Da mesma forma que Ele transformou a tua vida, a minha vida, a vida dos nossos demais irmãos, louvado seja o nome do Senhor também, aquele homem necessitava de uma transformação. Jesus está na beira do mar, está pregando para as pessoas, está ministrando para aquela multidão, onde de repente ele diz: vamos para alto mar, porque ele sabia o que estava acontecendo na sua onisciência. Ele sabia o que estava acontecendo lá em Gadara, louvado seja o nome do Senhor. Uma vida precisava da sua ajuda, uma vida precisava do seu auxílio, de uma transformação, de uma libertação de imediato, louvado seja Deus. Aleluia. E esse vento ele não vem à tona, ele não vem à toa, louvado seja o nome do Senhor. Quando o texto fala bem claro, que começou um vento forte, um vendaval vindo sobre o mar, o barco, ao ponto de encher aquele navio, ou aquele barco, aquela embarcação de água, louvado seja o nome do Senhor. Jesus estava dormindo, estava lá quietinho, tranquilo, porque o nosso mestre, e tudo está sobre o seu poder, tudo está sobre a sua obediência, tudo está sobre o seu comando, louvado seja o nome do Senhor. É claro que ele estava dormindo, mas ele sabia o que estava acontecendo. Porque até as ondas que estavam vindo sobre o ponto do barco, os ventos fortes que estavam vindo sobre o barco, eles obedeciam ao mestre, e eles sabiam que o mestre estava dormindo naquele exato momento. Aleluia. E os seus discípulos começaram a se desesperar: mestre, não te importa que nós venhamos perecer, mestre, nós vamos morrer, o barco vai afundar, louvado seja o nome do Senhor, as ondas estão cobrindo, o barco está enchendo de água, e agora vai virar, nós vamos morrer, nós vamos perecer. E Jesus sabia, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, o que estava acontecendo. Ele sabia que aquilo poderia estar acontecendo, mas só que não foi um vento que veio à tona ou à toa, louvado seja o nome do Senhor. Não, irmãos, ele veio enviado pelo próprio diabo. Porque Satanás sabia que Jesus Cristo iria lá em Gadara, iria expulsar aquela legião de demônio, ia tirar Satanás daquele território onde ele estava oprimindo aquelas pessoas daquele lugar. E onde o inimigo está oprimindo vidas, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor ele vai repreender. E o inimigo ele não quer isso, irmão, ele quer pessoas para usar. O inimigo ele quer pessoas para poder agir, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, irmãos, ele está com certeza ali sabendo do que estava acontecendo. E os discípulos começaram a ficar com medo, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. No versículo 39 do capítulo 4, Jesus diz assim, ó: e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar. Bem simples assim: cala-te, aquieta-te, e o vento se aquietou.
E houve uma grande bonança, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E disse Jesus para os seus discípulos, porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé, louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, o discípulo estava com Jesus, andando com Jesus. Ele sabia a capacidade do mestre que ele poderia fazer, mas mesmo assim, eles temeram, eles ficaram com medo, horrorizados por tamanha tempestade, tamanha onda gigante que vinha sobre a embarcação. Mas quando Jesus está no barco, irmãos, o vento pode ser forte que for. Quando Jesus está no barco, a onda pode ser grande que for. Quando Jesus está no barco, o barco pode encher de água, mas pode ter certeza que ele estando no barco, nós não iremos perecer. Ele estando no barco, nós não iremos perecer, louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor está para ali nos ajudar. Glória. É claro, é evidente que ele não vai deixar o barco virar, ele não vai deixar nós morrer, porque tudo está sob o seu controle. Louvado seja o nome do Senhor. É verdade, Senhor Jesus. Mas o inimigo está trabalhando, está agindo, está tentando impedir de Jesus chegar na cidade de Gadara. Mas diz os textos que quando Jesus manda o vento se acalmar, a tempestade parar, louvado seja o nome do Senhor, ele chega lá do outro lado da margem, do lugar chamado Gadara. E chegando lá, está aquele homem aterrorizando toda a cidade, está dentro dos cemitérios, louvado seja o nome do Senhor, está ali nos túmulos, comendo restos mortais, louvado seja o nome do Senhor, está ali bramando, está gritando, urrando como um lobo selvagem, louvado seja Deus, e vai ao encontro do mestre, e o texto diz que ele se prostra diante de Jesus Cristo. E ele diz logo assim: o que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo? Você está vendo aí como até Satanás obedece a ele? Ele já sabia do que se tratava. Ele sabia que quem estava chegando ali não era qualquer um, não era eu, não era você, era o Filho de Deus Altíssimo. Era Jesus Cristo de Nazaré. Ele sabia o tamanho da sua capacidade. Ele sabia que ali ele iria perder o território. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E ali ele seria expulso. Louvado seja Deus. Que tenho eu contigo, Filho do Deus Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. O diabo se prostra diante de Jesus. O diabo ele está com medo de perder o seu território, o seu reinado na cidade de Gadara, louvado seja Deus. Mas Jesus Cristo, irmãos, ele sabe a sua maneira de trabalhar. Jesus Cristo, ele sabe a maneira, louvado seja o nome do Senhor. O versículo 7 do capítulo 5 diz assim, ó: e clamando com grande voz disse-lhe, que tenho eu contigo, Jesus Filho de Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Você vê o que o diabo disse para Jesus? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Ou seja, a legião estava atormentando o jovem, aquele homem, ao ponto de não deixar ele viver mais. Ele estava aprisionado, endemoniado, louvado seja Deus. E o diabo chega e fala para Jesus que Jesus está atormentando a ele. Está vendo como ele quer inverter a situação? O diabo às vezes ele está prejudicando a raça humana, as pessoas, a família, mas ele diz, chega e diz que ele que está sendo prejudicado. E assim tem pessoas, irmãos, que está sendo lubrifiado, enganado pela essa mentira de Satanás, de que ele que está sendo enganado, louvado seja Deus, está sendo prejudicado, e pessoas acham que realmente é. É por isso que às vezes nós convidamos as pessoas para vir para a oração, as pessoas não querem vir. Porque acham que nós estamos aqui fazendo o que nós estamos fazendo, nós estamos errados. E eles estão certos. Porque o inimigo já entrou na mente. O inimigo já conseguiu entrar na mente dele, manipulou a mente deles, louvado seja o nome do Senhor. Mas todas as vezes nós estamos aqui intercedendo por essas vidas. E nós temos a certeza e a convicção de que Jesus Cristo vai libertar essas pessoas. A semente está sendo plantada por intermédio da nossa oração, da nossa súplica, do nosso esforço neste lugar. O nome do Senhor está sendo glorificado, a vida está sendo alcançada, o livramento está acontecendo na vida de pessoas, como nós já ouvimos testemunho vivo aqui neste lugar, de pessoas recebendo livramento de Deus. É verdade, Senhor Jesus. O diabo diz: não me atormentes. E o Senhor ele vai e diz: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele diz: Legião. Qual é o teu nome? E ele respondeu: meu nome é Legião, porque somos muitos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão,
Tem um texto na Bíblia que fala, que eu não me recordo, que fala que quando nós viemos aos pés do Senhor Jesus Cristo, confessamos o seu nome, lá fora nós já tínhamos um Espírito imundo que estava trabalhando sobre vossas vidas, ao ponto de não nos deixar confessar o nome de Cristo. E quando nós viemos para a presença do Senhor, há uma transformação, há uma libertação. Jesus chega, ele faz uma limpeza, irmãos. Ele faz uma limpeza por completa sobre nosso coração, sobre nossas vidas. Ele muda nossas vestes, nos banha com seu sangue puro e carmesim. Ele tira aquelas coisas ruins que estão sobre vossas vidas, coloca coisas novas, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando muitos se desviam, se afastam da presença do Senhor, aquele que estava sobre vossas vidas, ele vem e traz mais sério, o estado passa a ser pior. Então o inimigo ele não trabalha só. O inimigo ele não age só, louvado seja o nome do Senhor, ele aprisiona as pessoas, ao ponto de fazer as pessoas negar o nome de Cristo. Porque este homem estava automaticamente endemoniado, preso sobre essa legião. Mas Jesus chegou para fazer a diferença, irmãos. Jesus chegou para fazer a diferença e o inimigo ele falou assim, olha, aquela legião rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Viu? Ele não queria sair daquele lugar, ele queria, irmão, viver naquela cidade. Porque as pessoas já estavam se prostrando a ele, pessoas que faziam ele se sentir bem, ele estava se sentindo ali um rei naquele lugar. Ele estava dominando tudo, louvado seja o nome do Senhor. Mas acontece isso, irmãos, até o momento que Jesus chega e muda o quadro da situação. Aleluia. Não importa como está a tua vida hoje, não importa como está a minha vida hoje, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Não vamos se preocupar com isso, vamos se preocupar que Jesus está no barco, Jesus está conosco, que cedo ou mais tarde, louvado seja o nome do Senhor, ele vai chegar, ele vai fazer a diferença, ele vai transformar, vai colocar as coisas no devido lugar, vai repreender essa legião do inferno, esses demônios que quer atormentar nossas vidas, querer fazer-nos parar, louvado seja Deus, fazer-nos estacionar, ao ponto de pular fora do barco. Mas Jesus estando no barco, nós não vamos pular, porque Ele está para nos dar livramento. Jesus está para mandar o vento se acalmar, as ondas baixar, louvado seja o Senhor, tudo está sob o seu comando, louvado seja Deus. Glória, glória. E o inimigo não queria sair da província, louvado seja Deus, e andava ali pastando no monte, uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele, louvado seja Deus. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo daqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou pelo despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e foi-se no mar, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E o apacentaram os porcos, e fugiram na cidade dos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido, louvado seja o nome do Senhor, viu aí? Quase 2.000 porcos estavam passando naquele exato momento. E o inimigo ele pediu para que não expulsasse ele da província, da cidade de Gadária, preferindo que jogassem ele dentro dos porcos, da manada de porcos, ao ponto dos porcos caírem dentro dos pinhadeiros, louvado seja Deus, e morrer. Quase 2.000 porcos. E quem estava ali perto ali viu aquela situação, saiu espalhando a notícia para o dono da manada, louvado seja o nome do Senhor. E quando eles se aproximaram, eles expulsaram Jesus Cristo. Mas antes de expulsar Jesus Cristo, irmãos, um jovem foi liberto, foi transformado, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. As pessoas se chegaram e viram a situação daquele homem totalmente transformado, libertado, com aquele semblante totalmente diferente. Eles começaram a se indagar: esse aí não é aquele endemoniado, aquele que vivia dentro dos cemitérios, se rasgando, comendo restos mortais, todo imundo, fedorento, podre, e agora está banhadinho, bonitinho. Aleluia, Senhor. É ele mesmo. Irmãos, quando Jesus chega, ele transforma. Ele faz uma mudança, irmãos, que as pessoas olham assim e muitas das vezes não querem acreditar, porque a transformação é tremenda. Jesus faz aquilo que o homem não pode fazer, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E Jesus, porém, irmãos, no versículo 19 do capítulo 5 de Marcos, Jesus, porém, não nos permitiu que ele mais, e disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe qual grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. No versículo 20 do capítulo 5 de Marcos, ele diz assim: e ele foi e começou a anunciar
em Decápolis as grandes coisas que Jesus lhe fazia e todos se maravilharam. Esse homem ele foi liberto, irmãos. Esse homem ele foi liberto, louvado seja o nome do Senhor, pela misericórdia do Senhor. E quando ele foi liberto, voltou ao seu estado normal, louvado seja o nome do Senhor, ele disse assim: Senhor, mestre, eu quero ir contigo, eu quero te seguir. Assim como muitas pessoas seguiam Jesus Cristo, ele também queria passar a ser um seguidor. E aquele homem, irmão, foi levantado como missionário na cidade de Decápolis. Ele disse: olha, tu vai para o teu povo, vai para a tua parentela, anuncia o que aconteceu contigo, louvado seja o nome do Senhor. Automaticamente ele saiu correndo, anunciando a grande transformação e libertação que aconteceu sobre vossas vidas. E ele começou a pregar para aquelas pessoas, e eu acredito que muitas pessoas se converteram ao ponto de reconhecer que verdadeiramente Jesus ele existe na face da terra. Que verdadeiramente Jesus está sentado à direita do Pai, que Deus existe. Que é aquilo que as pessoas dizem que não tem mais jeito, tem jeito. E ele mostrou que Jesus Cristo poderia transformar a vida dele como tem transformado as nossas vidas. Aleluia. E essa é a mensagem que o Senhor tem colocado em meu coração, irmãos. Nós venhamos se lembrar que quando as ondas gigantes vierem sobre o nosso encontro, a tempestade vier sobre o vosso encontro, o vendaval, por mais que encha a embarcação, nós devemos se lembrar: Jesus está no barco. Não interessa ele estar dormindo ou acordado, mas o que interessa é que ele está no nosso barco, juntamente conosco, ao ponto de mandar a tempestade parar, o vento se acalmar e tudo voltar ao normal. Louvado seja o Senhor, e agora vai haver abundância sobre